Joe Biden foi eleito prometendo reverter a maioria das medidas restritivas de imigração do governo Trump. Eu me comprometo, nos 100 primeiros dias, a mandar um projeto de imigração para o Senado, para criar um caminho para a cidadania, para 11 milhões de pessoas indocumentadas na América. Mas analistas apontam um abismo entre o desejo democrata e a realidade política e burocrática. Já com os dias contados na Casa Branca, Donald Trump e os aliados dele tentam as últimas investidas contra imigrantes. A Suprema Corte se negou a julgar se quem é indocumentado deve ser contado no censo na hora de distribuir recursos. O argumento foi de que não se sabe se o censo vai conseguir destrinchar esses dados, mas ainda há tempo para o governo apresentar uma contagem alternativa, excluindo as pessoas sem documento. Na terça-feira, uma corte federal no Texas escutou argumentos para acabar com o DACA, o programa que protege 650 mil imigrantes sem documento que chegaram aos Estados Unidos quando crianças. No verão, a Suprema Corte impediu o fim do programa, mas fez isso por causa do modo como o governo conduziu o processo, sem julgar se o DACA, feito por ordem executiva, é constitucional. Joe Biden prometeu proteger os Dreamers e criar um caminho para a cidadania deles. Esses últimos 4 anos, a gente estava jogando defendendo, né? Tudo que o Trump fazia, a gente defendia. E agora a gente vai poder jogar, que é chamado em inglês offensive. A gente vai poder tentar empurrar a bola para frente. Biden promete criar uma força-tarefa para reunificar 666 crianças que ainda estão longe dos pais. Parar a construção do muro na fronteira sul deve gerar uma economia de quase 2 bilhões, mesmo depois de o governo Biden ter que pagar cerca de 700 milhões por quebra de contrato. A iniciativa, conhecida como Remain in Mexico, impediu quase 70 mil imigrantes de aguardarem o processo de asilo nos Estados Unidos. Para evitar uma onda migratória no sul, ela deve continuar em vigor por um tempo, assim como o decreto que permite negar a entrada sem apresentação do caso por causa do coronavírus. Biden prometeu interromper todas as deportações por 100 dias. Ele quer rever as prioridades, focando em imigrantes que impõem risco à segurança nacional, acabar com batidas em locais de trabalho e não expulsar imigrantes que serviram nas Forças Armadas. No governo Trump, a imigração regular também diminuiu. A emissão de vistos e green card sofreu com mudanças de regras e a falta de recursos. 20% menos processos foram aprovados. Nas cortes de imigração, o acúmulo dobrou, deixando 1.200.000 processos parados. E Biden não pode mudar isso na canetada. Havia um desejo por parte da agência imigratória e por parte dos juízes em encontrar uma solução que permitisse a permanência daquele imigrante aqui. Ou seja, havia um favorecimento a aprovações, não que era mais fácil, mas havia um esforço coletivo para manter as famílias aqui, manter a unidade familiar e manter as aprovações. No governo Trump, a diretiva mudou. Agora era encontrar uma forma de fazer o caso ficar mais complexo, mais difícil e resultar numa negativa. O serviço de imigração também passa por uma crise financeira agravada pela pandemia. Algumas normas que Biden quer reverter precisam passar por um longo processo burocrático. É o caso da Public Charge, que dificulta a obtenção de residência permanente para imigrantes que têm usado programas de assistência pública. A agenda é ambiciosa. Uma reforma de imigração não passa no Congresso desde 1986. Apesar de não ter aprovado nenhuma lei, Donald Trump mudou o sistema com memorandos e decretos. Num país com quase 44 milhões de imigrantes, o desafio de Biden parece tão grande quanto a América.